pergunta aqui bem interessante que foi feita aqui na live pelo Moisés. Moisés, valeu pela doação, tamo junto. Lorde, você acha que a história se tornou grandiosa demais após Legion e Shadowlands? É difícil voltar para coisas mais mundanas como foi Pandaria? Moisés, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, valeu pela doação, tá? Para quem não tá sabendo, a gente está fazendo uma campanha. Todas as doações, seja Pix, seja QR Code, seja Superchat, tá sendo feita para que ano que vem eu possa ir lá para a BlizzCon e fazer a cobertura ao vivo, trazer as novidades do World of Warcraft, da próxima expansão do WoW e dos outros jogos da Blizzard, tá? Então, muito obrigado para todo mundo que tá ajudando. Mas respondendo a sua pergunta. Moisés, vamos lá. Uma coisa que eu falo aqui várias vezes nas lives. Existem dois temas que são muito difíceis de você trabalhar nos seus jogos, porque se você não faz história muito bem feita, você pode destruir toda a sua história, que é Viagem no Tempo e Mundo dos Mortos, tá? Então, primeiro ponto, na minha humilde opinião, a Blizzard, ela pecou por ter feito uma expansão do Mundo dos Mortos sem ter pensado realmente, sem ter trabalhado realmente o impacto que uma história trazendo o Mundo dos Mortos tem pro seu jogo. Por que eu falo isso? Cara, porque se você tá no Mundo dos Mortos, uma coisa é quando o Mundo dos Mortos é uma coisa inalcançável. Ninguém sabe direito o que acontece quando você morre. Ninguém sabe direito o que acontece no Mundo dos Mortos, o que se passa lá. Só que depois que você vai para o Mundo dos Mortos, você tem que imaginar qual impacto isso vai trazer para as civilizações do jogo. Qual o impacto que isso vai ter para as pessoas que vivem naquele mundo. Do tipo, como é que vão ficar as religiões do World of Warcraft sabendo que agora você tem um portal que te leva para o Mundo dos Mortos? Como é que ficam as religiões do World of Warcraft sabendo que você pode falar com o seu avô que está lá morto? Você pode falar com as pessoas que morreram. Tá longe demais. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, especificamente do que você perguntou sobre a história ter ficado grande demais, essa é a síndrome do Dragon Ball Z. Tá? Eu acho que todo mundo conhece Dragon Ball Z, né? E o Dragon Ball Z, apesar de ser um ótimo anime, ele tem um problema seríssimo de que cada novo arco tinha que ser mais épico que o arco anterior. Só que chega um momento que não tem como você... Não tem inimigos mais poderosos para você enfrentar. Porque uma hora você enfrenta o Valentão da sua escola. Pô, beleza. Aí na outra expansão você enfrenta o Valentão da cidade. Aí na outra expansão você enfrenta um cara que quer dominar o seu país. Aí na outra expansão você enfrenta o cara que quer dominar o mundo. Aí na outra expansão você enfrenta o cara que quer dominar a galáxia. Aí na outra expansão você enfrenta o cara que quer destruir o universo. Porra, quem tu vai enfrentar depois que você derrotou o cara que queria destruir o universo? Quem quer destruir o multiverso? Tá, e depois que você quer enfrentar quem vai destruir o multiverso? Sacou? Então aconteceu exatamente isso que você falou no World of Warcraft. Porque na verdade, o World of Warcraft é a história do Warcraft 3. Tá? A história que nós fazemos no World of Warcraft é a história que começou no Warcraft 1, mas que foi realmente trabalhada no Warcraft 3. Então os heróis do World of Warcraft, os heróis dos vilões, Arthas, Illidan, Malfurion, Tyrande, Sylvanas, são todos personagens que a gente conheceu, que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a apreciar no Warcraft 3. E quem são os grandes vilões do Warcraft 3? Quem são, na verdade, os grandes vilões do Warcraft? Do Warcraft 1, Warcraft 2, Warcraft 3? É a Legião. A Legião são seres que corromperam os orcs, que fizeram os orcs invadir Azeroth. Então, a guerra da aliança contra a Horda só existe por causa da Legião, do que o Jaden. Sacou? Então, o grande inimigo do World of Warcraft sempre foi a Legião. Sacou? Beleza. Derrotamos a Legião. O que vem depois da Legião? Cara, Mundo dos Mortos. Afinal de contas, porra, mais imponente do que o exército mais poderoso do nosso universo é o quê?
é o cara que controla o reino dos mortos. Pô, esse cara deve ser muito poderoso. Tá. Depois que a gente derrotou o maior exército do universo, literalmente nós derrotamos o maior exército do universo, e depois que a gente derrotou o Deus do reino dos mortos, o que a gente vai enfrentar? Como é que depois da gente enfrentar isso, você quer que os jogadores voltem pra fazer quest pra limpar cocô de animal? Porque eu tô brincando não, né? Eu falei essa questão de cocô de animal não é à toa. Porque pra quem joga o World of Warcraft há muito tempo, toda a expansão, a Blizzard, faz uma quest que o jogador tem que dar comida para um animal e depois ele tem que pegar o cocô daquele animal porque tem alguma coisa no cocô que ele precisa. Toda a Blizzard sempre adora fazer uma quest com uma piada assim. Como é que você vai voltar a fazer uma quest dessas? Sabe? A Blizzard, ela acabou caindo na armadilha do Dragon Ball Z. E pra ser sincero com vocês, não é que não tenha como você sair dessa armadilha. A questão é, depois que você enfrenta os seres mais poderosos do universo, a sua história acabou? Não necessariamente. Até tem como você continuar a sua história. Sabe como? Planejamento. Como assim? Se a Blizzard sabe que nós vamos enfrentar a Legião, que são os maiores inimigos do universo do Warcraft, e depois nós vamos enfrentar o Deus do Reino dos Mortos. Cara, ela já tem que ir preparando a história, sabendo o que vai acontecer depois. Porque os jogadores, eles não vão aceitar qualquer coisa depois de ter enfrentado esses seres tão poderosos. Que maravilha. Sacou? Tem que ser alguma coisa épica. Tem que ser uma coisa muito imponente. Tem que ser alguma coisa muito bem pensada, muito planejada pela Blizzard. O problema que eu vejo, para ser sincero com vocês, não é necessariamente a gente ter derrotado a Legião ou a gente ter derrotado o carcereiro. É a falta de planejamento. Por que eu tô falando isso? Cara, olha só. Beleza, vamos derrotar a Legião. Ah, maneiro. Matamos a Legião. Derrotamos o grande exército do universo. Beleza. Mas a gente matou todos os demônios? Não, a gente matou os líderes, a gente matou os cabeças. Como é que ficam os demônios? Ah, o que aconteceu? Vários demônios acabaram criando grupos separados que agora estão soltando caos pelo universo. Sabe? Tem como você criar uma história depois que a gente derrota a Legião. O problema é a falta de planejamento, sabe? A falta de o que vem depois. Sabe? A minha impressão, e eu não tenho informações sobre... Na verdade, eu até tenho informações sobre isso, porque algumas pessoas que têm contatos com funcionários da Blizzard já deixaram escapar que foi mais ou menos isso que aconteceu. De que, na verdade, a Blizzard, na verdade, o que aconteceu? Não é que a Blizzard, ela tinha um plano do que iria acontecer depois da Legião. Música para os meus ouvidos. Não foi por isso que nós enfrentamos a Legião. Nós enfrentamos a Legião porque, literalmente, algumas pessoas responsáveis pela lore do World of Warcraft não gostavam da história do jogo até aquele momento, porque não gostavam das pessoas que escreveram aquela história, porque achavam que essas pessoas que escreveram a história do Warcraft eram todos pessoas antiquadas, ultrapassadas, machistas, que deixaram a Blizzard, deixaram aquelas coisas ruins acontecerem na empresa, e eles queriam dar um novo rumo para o jogo. Porque assim, você querer dar um novo rumo para o jogo, depois de tantos problemas, não é errado. O problema é você achar que dar um novo rumo para o jogo é você jogar fora a história de 30 anos do World of Warcraft que fez as pessoas gostarem daquele jogo para contar a sua história. Como se você achasse que você pode contar uma história melhor do que aquelas pessoas que fizeram o jogo explodir. O World of Warcraft só tem esse tamanho hoje porque essas pessoas que foram babacas, fizeram muita coisa errada, mas eles fizeram uma boa história. Gostando ou não, eles fizeram uma boa história. Os atos ruins que eles fizeram não apagam o trabalho que eles fizeram com o jogo. Sacou? E você
não é porque eles fizeram coisas ruins que você vai apagar a história que eles escreveram. Porque... será que você consegue fazer uma história tão boa quanto eles? Não, você não consegue. Literalmente você não consegue. Tá provado, esses caras não conseguem. Sacou? Então, parece que o que aconteceu é que é meio que cabeça dura dessa galera mais nova que quis literalmente jogar fora a história do World of Warcraft para começar uma nova história do zero, achando que poderiam contar uma história melhor do que as pessoas que trabalharam na Blizzard antes e fizeram essas coisas ruins. Só que eles não conseguem, eles não têm. Eles podem ser pessoas melhores, podem ter cabelo colorido, mas eles não são tão bons quanto as pessoas que estavam lá na Blizzard. Gostando ou não, eles não são tão bons. Tá? Então, eu dei uma certa devagada aqui, mas respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que a Blizzard, ela foi muito alto nas últimas expansões, e o problema dela ter ido muito alto é que ela não tinha um plano do que fazer depois que ela ia muito alto. Porque, na boa, depois da gente derrotar a Legião, depois da gente derrotar o Carcereiro, o Deus do mundo dos mortos, você quer que a gente se empolgue porque nós vamos enfrentar os primevistas? Caramba! Putz, Hazagast. Eu sempre morri de medo de Hazagast. Porra, eu vou ficar muito empolgado que na próxima expansão vai ter uma raid que nós vamos derrotar Hazagast. Aí o cara vira assim, desculpa, mas quem é Hazagast? O que são os primevistas? Eu nunca ouvi falar desses caras. Por que eu deveria me importar com esses caras? Eu deveria ficar com medo deles. Eu nunca nem ouvi falar. Eu não tenho a menor ideia do que ia ser um primevista. Do que era um primevista.